A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na videoaula de hoje nós comentaremos a lição de número 13, Adultos. A última lição do nosso trimestre, esse terceiro trimestre, a qual nós estamos estudando o livro de 1º e 2º Reis, amém? E na lição de hoje nós estudaremos a lição de número 13, que tem como título O Cativeiro de Judá, amém? Então vamos lá. Texto áureo encontra-se no livro de 2º Crônicas, capítulo 36, versículo 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Verdade prática. Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no livro de 2º Reis, capítulo 24, dos versículos 18 ao 20, e no livro de 2º Reis, capítulo 25, dos versículos 1 ao versículo 10. Então vamos lá comentar e fornecer para os irmãos subsídio extra da lição de número 13, o cativeiro de Judá. Pois bem, meus amados irmãos, ao longo deste trimestre estudamos alguns reis, alguns personagens bíblicos, tanto do livro de 1º Reis quanto do 2º, e o autor colocou como a 13ª lição e a última deste trimestre, o cativeiro de Judá, quando se encerra aquele ciclo de reis que existiu em Israel e em Judá, porque a gente estudou na lição de número 2 que o reino era unido. 1º rei Saul, 2º Davi, 3º Salomão. Salomão morre e o seu filho assume Roboão. Por enquanto o reino não está unido, mas no seu reinado há a cisão, há a divisão, ou seja, ficou agora o reino dividido entre o reino do norte, chamado Israel, sendo reinado por Jeroboão I, e o reino do sul, com 2 tribos, Judá e Benjamim, sendo governada por Roboão, o filho de Salomão. E a partir deste ponto começou-se, meu irmão, a ter vários reis, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, sendo que no reino do norte, os 19 reis que existiram foram todos reis maus, reis perversos, que não andaram segundo os caminhos do Senhor, e a gente já estudou essa diferença de quando o autor do livro dos reis fala sobre um rei bom e um rei mau, não tem a ver com a sua administração, mas tem a ver com a sua teologia, com o seu testemunho, com a sua vida diante de Deus. Ou seja, o rei que segue Deus, o estatuto de Deus, os caminhos, os mandamentos, tudo aquilo que Deus preconizou, ele era considerado um rei bom. Porém, um rei que não seguia o estatuto de Deus era considerado um rei mau, segundo o autor do livro de Reis. Então, é essa designação que é dada ao livro dos reis, aos reis, tanto de Israel quanto de Judá, quanto a sua teologia, ele era considerado um rei bom ou um rei mau. Pois bem, passou-se o tempo, depois de tantos reis, no reino do norte, 19 reis, no reino do sul, 19 reis e uma rainha que alguns não consideram como rainha, que é a Atália, que era filha de Jezabel, porque ela não descende da raiz de Davi, então ela é colocada à parte, não sendo considerada uma monarca do reino do sul. E passa-se o tempo, o reino do norte é levado cativo no ano 722, como nós estudamos, pelo Império Assírio, que era o império que estava dominante na época. Pois bem, aquelas 10 tribos deixam de existir teoricamente, porque o povo seguia assim a sua descendência e tinha escritura, até porque quando eles voltam do cativeiro, eles têm a genealogia e o povo judeu segue isso ali. Embora algumas pessoas digam que as tribos do norte nunca voltaram para a terra natal, mas, meu irmão, antes de acontecer o cativeiro assírio, muitos daqueles migraram para o reino do sul. E isso a história nos mostra, porque Jerusalém nessa época passou a ser uma das cidades mais povoadas daquela tribo ali de Israel. E com certeza muitos foram para a tribo do sul e, consequentemente, alguns desses voltaram num futuro próximo. Passa-se os anos e agora só está o reino do
sul prevalecendo, mas o tempo vai passando, meu irmão. Isso no ano 722 acaba o Reino do Norte. Enquanto isso, o Reino do Sul ainda está prevalecendo, porque tem aquela oscilação entre um rei bom e um rei mau. E o que vem a acontecer, meus amados irmãos, o tempo vem passando e Deus vem sempre alertando o povo. Deus levanta reis e os reis, muitos deles não querem dar ouvido aos profetas do Senhor, não querem dar ouvido aos profetas que Deus levantou para falar aquilo que aconteceria se eles se distanciassem da presença de Deus. E esse foi um dos motivos de o Reino do Sul não ser levado cativo quase a mesma época que o Reino do Norte, porque quem estava reinando em Judá, em Jerusalém, era Ezequias. E quando a Síria foi lá tentar levar cativo a cidade de Judá, o reino de Judá, o Reino do Sul, o que aconteceu? Ezequias, que era um rei temente a Deus, que andou segundo os caminhos de Deus, ora a Deus do céu, e Deus o livra daquele mal que viria sobre a cidade. Mas depois de Ezequias, o que é que acontece, meu irmão? Levanta-se reis ruins. Levanta-se reis ruins, que é quem? Manassés. Depois de Manassés, nasce quem? Nasce Amon. E esses dois reis perversos fizeram tudo aquilo de mal ao Senhor. E a Bíblia nos fala, meu irmão, que Manassés, quando assume o trono, ele desfaz tudo aquilo que o seu pai, Ezequias, fez e destrói tudo. Tudo aquilo que foi feito de bom para o reino. Tudo aquilo que foi feito de bom, meu irmão, para que o povo viesse a se viver em prosperidade, em paz na terra, foi desfeito por esse homem chamado Manassés, filho de Ezequias. Então, meus amados irmãos, depois de Manassés, Manassés vem e morre. Quem assume o seu lugar é seu filho Amon. Até o nome do seu filho ele colocou aquele nome, um nome pagão para a época, porque Amon era tudo de ruim, meu irmão. Era tudo que vinha acontecer às outras nações. Por quê? Porque já era um nome pagão. E ele dá esse nome para seu filho, e seu filho também faz aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. E esse homem tem um filho, e esse filho é chamado Josias, que foi o que nós estudamos na aula passada, e vemos como foi o reinado de Josias. Ele fez uma reforma, tanto religiosa quanto civil, em toda a cidade do reino. Mas Josias vem, meu irmão, e deixa ali o seu legado, vem e morre tragicamente, porque ele entra numa batalha que não era sua, porque o rei Faraó Neco, o rei do Egito, estava vindo combater a Síria, a mando do Senhor Deus, e Josias vem e intercala-se ali no meio para ver o que estava acontecendo, e Faraó Neco fala para ele voltar para a sua terra, porque não tem nada com o rei de Judá. Mas ele se desfaz e vai para a batalha contra o rei do Egito. E naquela batalha ele é morto. E quando ele é morto, os homens da cidade pegam seu filho, chamado Joacás. O filho de Josias agora vem e assume o trono. Porém, agora começa, meu irmão, o desenrolar desse contexto histórico. Por quê? Porque Faraó Neco vem agora e vai vir contra Judá. Josias morreu, observe só, era uma guerra que não era para ele entrar. Talvez se ele não entrasse, ele teria reinado bem mais tempo. E o cativeiro babilônico que veio levar Judá cativa, talvez fosse adiado por mais alguns anos. Mas não, ele entrou numa batalha e foi contra o Egito e ele é morto, ele morre. Talvez o rei do Egito nem soubesse que ele tivesse morrido. Mas o rei do Egito vence aquela batalha contra ele, vai contra a Síria e depois ele se volta contra Judá. Certamente para querer ir contra aquele que ele falou que não iria vir batalhar contra ele, mas já que ele saiu para a guerra contra mim, agora eu vou batalhar contra ele. Mas quem estava reinando lá já não era Josias, era Joacás, que em alguns lugares, como em Jeremias, capítulo 22, versículo 12, esse Joacás, meu irmão, também é chamado de Salum. Observe, irmão, nós temos que ter bastante atenção com relação aos nomes, porque Joacás também ele é chamado de Salum, filho de Josias. Então a gente tem que entender quem são os personagens bíblicos com nomes diferentes. Então Joacás agora estava reinando, porém Faraó Neco vem e fala: não, você não vai reinar. Destitui Joacás do reinado e o leva consigo ao Egito. E lá no Egito ele vem a
morrer. É isto que acontece, ele veio a morrer. E quando o faraó Neco tira ele do reinado e coloca o seu irmão chamado Eliaquim, que tem o nome mudado por faraó Neco para Jeoaquim, ele instituiu, meu irmão, pesados tributos à nação de Judá, ou seja, 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Meu irmão, cada talento equivale a 35 quilos. Então era 3,5 toneladas, meu irmão, de prata e 35 quilos de ouro. Depois que o faraó Neco tira Joacás do trono, ele só reinou apenas 3 meses, ele é destituído do trono e vai agora para o Egito, e ali ele morre, porque é isso que a palavra de Deus nos fala. Jeremias capítulo 22, versículo 11 e 12 fala: porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias. Observe aqui, meu irmão, que está chamando Salum. Salum aqui é o Joacás, filho de Josias. Vamos lá. Jeremias capítulo 22, versículo 11 e 12. Porque assim diz o Senhor acerca de Salum, filho de Josias, rei de Judá, que reinou em lugar de Josias, seu pai, e que saiu deste lugar. Nunca ali tornará mais, mas no lugar para onde o levar o cativo morrerá e nunca mais verá esta terra. Foi o que aconteceu, e Jeremias aqui estava profetizando para este rei chamado Jeoacás, e ele foi levado para o Egito e ali morreu. Pois bem, passa Jeoacás e agora vem reinar Eliaquim, que o faraó Neco muda o nome dele e coloca o nome dele agora para Jeoaquim. Ele vai reinar durante 11 anos sobre Judá. Por quê? Porque agora estava entre um acordo entre ele e o Egito. Pois bem, ele está reinando. Durante esse reinado, ele é constituído rei no lugar de Jeoacás por faraó Neco, e ele também é filho de Josias, ou seja, faraó Neco agora tem um rei vassalo em Judá, um rei que deve fazer tudo aquilo que ele manda fazer, ou seja, além de pagar aqueles tributos, ou seja, 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro ao rei do Egito. E é neste momento, meu irmão, que começa esse declínio espiritual. Não é neste momento propriamente dito, mas já no reinado de Joacás, porque ele reinou apenas 3 meses depois que Josias morre. Joacás assume o trono e reina apenas 3 meses, e vem Eliaquim, que é também chamado de Joaquim, e começa a reinar. E começa esse declínio espiritual, porque depois de Josias, os 4 reis que se seguem são os últimos reis da nação de Judá, são reis maus, perversos, e vêm fazer tudo aquilo que Deus não ordenou. Por isso a palavra de Deus, meu irmão, é bem clara, que Deus levantou os profetas para anunciar que o desastre vai vir sobre a cidade, se o povo não se converter. É isso que nos fala, meu irmão, a palavra do Senhor. Observe o que fala Jeremias no capítulo 25, dos versículos 3 em diante. Fala: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor e vos anunciei a vós. Observe Jeremias falando, madrugando e falando, mas vós não escutaste. Ele estava falando desde cedo, desde muito tempo, os profetas vêm falando, vem pregando juízo, vem mostrando o que vocês devem fazer, e vocês não dão ouvido à palavra do Senhor. E é isso que Jeremias está falando. A gente madrugou falando, mas vocês não escutaram. O versículo 4 fala: também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, meu irmão, madrugando e enviando-os, mas vós não escutaste, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século, e não andeis após outros deuses alheios para os servirdes, para vos inclinarem diante dele, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me deste ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei
e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, pô-los-eis em espanto, e em assobio e em perpétuos desertos. Então o profeta Jeremias, meu irmão, estava falando isso. Estava falando, essa palavra veio para ele, meu amados irmãos, no primeiro ano do rei Nabucodonosor, que era o quarto ano de Jeoaquim. Jeoaquim estava se achando muito bom, meu irmão, porque ele estava em aliança com o rei do Egito. E ele não pagava os tributos, porque quem pagava era o povo. Ele colocou aquela carga pesada sobre o povo dava o dinheiro para ele, a prata e o ouro, e ele passava para o rei do Egito, e por enquanto estava vivendo em paz, mas não se converteram dos seus maus caminhos. E Deus, a palavra de Deus nos fala que é através do profeta Jeremias, que Deus enviou, meu irmão, todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas eles não escutaram a voz de Deus através de seus santos profetas, mas deram ouvido aos falsos profetas que profetizavam coisas vãs, coisas que não vinham para o Senhor. Eram palavras bonitas, palavras que massageavam o ego, mas não eram palavras que vinham de Deus. Então, meu irmão, tudo isso aconteceu para que o povo viesse a se despertar, e Deus estava dando aviso sempre ao povo: vocês devem vir se converter ao Senhor. E Deus sempre foi falando, meu irmão, àqueles homens. E Jeremias novamente vem, Jeremias 26, capítulo 3 ao 5. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependo do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Dize-lhe, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvis as palavras dos meus servos profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouviste. Era isso que Deus estava dizendo para aqueles homens, que eles tinham que ouvir a palavra do Senhor. E neste mesmo capítulo, meu irmão, quando Jeremias vem e começa a profetizar, vocês vê ali, meu irmão, entre o versículo 20 e 24, que vai mostrar ali que não só tinha apenas Jeremias, existiam outros profetas que também estavam pregando. E ele vai falar de um profeta chamado Urias, que esse rei Eliaquim manda-o matá-lo, porque estava falando as mesmas palavras de Jeremias. Meu irmão, interessante, por quê? Porque a gente tem que ler o livro de Jeremias, porque o livro de Jeremias foi um profeta que pregou antes do exílio babilônico, pregou durante o exílio babilônico e pregou depois do exílio babilônico. Por isso a gente cita muito o profeta Jeremias, porque ele profetizou em todos esses reinados. Jeremias desde a época de Josias, meu irmão. Ou seja, quando Josias morre, Jeremias já estava profetizando. E depois de Josias, os 4 reis que se seguem, Jeremias estava lá anunciando a palavra do Senhor, pregando aquilo que deveria ser feito, meu irmão. E por isso é interessante a gente ler o livro do profeta Jeremias, para se situar no contexto histórico, meu irmão. Nós temos que ver tudo isso. E a palavra de Deus não fala, meu irmão, no capítulo 36 de Jeremias, que esse rei Jeoaquim, meu irmão, no 5º ano do rei Jeoaquim, foi apregoado um jejum. E nesse jejum que foi apregoado, meu irmão, vem um servo chamado Baruque, que era o escrivão que escrevia para Jeremias, vem e lê um livro, um rolo, meu irmão, escrito por Jeremias, ditado, na verdade, por Jeremias, escrito por ele. E esse foi um momento oportuno, está em Jeremias capítulo 36. Por que foi um momento oportuno? Porque estavam todos ali reunidos. Todos estavam reunidos, preparados para fazer aquele jejum que era uma conversão por conveniência, que era um povo que fazia mal, não julgava a causa do órfão, da viúva, do necessitado, mas julgavam apenas em benefício dos seus belos prazeres. Quem tinha mais ganhava mais, e quem tinha menos era tirado até aquilo que ele tinha, porque o povo não tinha mais misericórdia nem compaixão com seu irmão próximo. E é neste momento oportuno que é apregoado aquele jejum, que vem Baruque e traz aquele rolo que Jeremias
ditou para ele e começa a anunciar. E a gente percebe, meu irmão, no capítulo 36 de Jeremias, que as pessoas até se sentiram tocadas, se sentiram ali sensibilizadas pela palavra do Senhor. Não é à toa que levaram aquilo para o rei Jeoaquim, ouvia aquelas palavras, mas observe como o rei era tão perverso, um rei tão ímpio e tão idólatra, que aqueles homens esconderam Jeremias e Baruque para não serem presos, porque ele não sabia qual seria a reação do rei, ou certamente ele sabia quem era o rei, mas ele tinha que levar aquilo ao conhecimento do rei, porque talvez o rei desse ouvido à voz do Senhor, como seu pai Josias Deus, embora Josias foi totalmente diferente dele, porque Josias, desde a mocidade, procurou seguir os caminhos do Senhor, e quando acha o livro da lei, ele vê que está errando em não cumprir alguns preceitos dos mandamentos do Senhor. Então leva aquela carta ao rei, e a palavra de Deus nos fala que quando é lida 2 ou 4 folhas, ele pega um canivete, meu irmão, e rasga. Ele está na sua casa de inverno, na regalia, talvez tomando as coisas boas, cafezinho quente, chocolate quente, leite quente, comendo a iguaria, o povo sofrimento, e ele ouve aquela palavra de juízo, porque a palavra de juízo vem sobre ele, que ele está pensando que nunca vai vir um juízo sobre a vida dele, porque ele tem um acordo, ele tem uma aliança com o Egito. Mas Deus está levantando uma nação chamada Babilônia para vir contra o seu reinado. E ele rasga aquele rolo que Jeremias mandou Baruque escrever e joga e queima no fogo, meu irmão. E manda prender aqueles 2 homens, porém eles escapam. Eles escapam porque os homens sabiam que aquele rei era mau. Mas Jeremias não se dá por convencido e manda Baruque escrever novamente e apregoar, porque quando o homem é levantado por Deus, meu irmão, ele segue fazendo toda aquela vontade de Deus. Então, o que aconteceu, meus amados irmãos? Passa-se o tempo, a nação de Babilônia é erguida, meu irmão, é levantada com a permissão de Deus, coloca cativo agora tanto a Síria quanto o rei do Egito. E o que acontece no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor? O que é que acontece? Ele vem agora contra o reino de Judá. E Jeremias sempre falando para Jeoaquim, que não dá ouvido à voz do Senhor. Não é à toa que quando Babilônia está vindo contra Judá, e Jeremias falando, vocês têm que se ser submissos à Babilônia, tem que pôr o jugo para viverem bem, viverem em paz, porque essa é a vontade de Deus, que vocês sejam subjugados pela Babilônia para conhecer que Deus é Deus. E o rei não dá ouvido, mas o rei Nabucodonosor vem com toda a força e acontece ali a primeira leva de cativos que são levados para a Babilônia no ano 606, 605 antes de Cristo. Acontece a primeira leva. E nessa primeira leva ele leva toda a nobreza real do reino do sul, que está sendo governado por Jeoaquim. Nessa leva, Daniel está sendo levado, Sadraque, Mesaque e Abednego. É toda a nobreza real, todos os melhores dali da nobreza real, de sangue real, é levado nessa primeira leva. E a partir deste ano, meu irmão, do ano 606, que começa a contar os 70 anos de cativeiro que foi apregoado pelo profeta Jeremias. Então, meu irmão, Nabucodonosor vem e leva agora todos cativos para a Babilônia. Todos agora são levados cativos. O rei Jeoaquim é levado cativo. Os maiores da nobreza real, todos são levados cativos. A primeira leva de cativos aconteceu no ano 606, no reinado de Jeoaquim. E no lugar de Jeoaquim, meus amados irmãos, quem vai começar a reinar agora é o seu filho, chamado Joaquim. Seu filho agora vai ser colocado no reinado. O filho de Jeoaquim, que é chamado Joaquim, agora começa a reinar. Esse Joaquim é neto de Josias e ele reina apenas 3 meses e meio. Eu tinha falado para os irmãos que o que aconteceu? Que quando Joaquim morre, esse seu filho Joaquim vem e reina em seu lugar, porque o Egito deixou, meu irmão, de existir como uma nação soberana sobre os outros reinos, porque agora Nabucodonosor estava reinando. E a palavra de Deus nos fala que o Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era do rei do Egito, meu irmão. E Joaquim reina apenas 3 anos e 10 dias.
porque ele é tirado do reino por Nabucodonosor. Observe, quando Joacás estava reinando, o Egito vem contra ele e o leva cativo, e ele morre lá no Egito e coloca outro no seu lugar. A mesma coisa aconteceu com Joaquim, porque Joaquim começa a reinar, mas quem colocou ele? Porque era uma nação vassala do Egito. Mas talvez ele achou que agora estivesse liberto do Egito e Nabucodonosor tivesse levado já a primeira leva e esquecesse aquele reino ali. Mas não, meu irmão. Nabucodonosor vem novamente contra a cidade de Judá. E é neste momento que acontece o quê? Joaquim vai ao encontro de Nabucodonosor. Isso depois de 3 meses de seu reinado. Ele reina apenas 3 meses e 10 dias. Aí o que vem a acontecer? Joaquim está reinando, Nabucodonosor agora está vindo contra ele. Ele se levanta e vai encontrar com Nabucodonosor, tanto ele com sua mãe, suas mulheres, seus filhos. E o que acontece? Nabucodonosor o pega, meu irmão, e o leva cativo. Ou seja, acontece a segunda leva depois de alguns anos daquele evento que aconteceu no ano 597, porque o que aconteceu é a segunda leva de cativeiros. E nessa segunda leva, quem é levado cativo? Ezequiel vai nessa leva. Mardoqueu, lá do livro de Esté, também é levado cativo nessa segunda leva no reinado de Joaquim. Quem mais é levado, meu irmão? Todos os trabalhadores que tinham alguma utilidade para o rei da Babilônia é levado cativo, assim como os artífices, ferreiros, homens valentes, todos são levados cativos para a Babilônia, meu irmão. E Deus falou isso através do profeta Jeremias no capítulo 22, versículo 24 a 26. Fala: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias é outro nome que se dá para Joaquim, meu irmão. Outra coisa que nós devemos ter cuidado. Joaquim, no livro de Jeremias, ele às vezes é chamado de Jeconias, como também de Conias. Então entendam. Então aqui está falando de Joaquim. Vamos lá. Capítulo 22, versículo 24 ao 26. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o selo do anel da minha mão direita, eu dali te arrancaria e te entregaria na mão dos que buscam a tua vida e na mão daqueles diante de quem tu temes, a saber, olha só, a saber, a mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos caldeus, e lançar-te-ei a ti e a tua mãe, que te deu a luz para uma terra estranha em que não nasceste, e ali você vai morrer. É ali que você vai morrer. Isso é a palavra de Deus que veio a Joaquim através do profeta Jeremias. Então foi isso que aconteceu, meu irmão. Joaquim é levado cativo junto com sua mãe e todos do reino ali, inclusive nessa leva é levado todos, só ficam os mais pobres na terra. E Nabucodonosor vem agora e Zedequias começa a reinar em Judá. Observe, meu irmão, que Joacás é destituído do reino 3 meses depois e vem Joaquim reinar. Reina durante 11 anos. É durante o reinado de Joaquim, quando acaba aquela aliança entre o Egito, que na verdade não acaba. O Egito é subjugado agora pela Babilônia, porque a Babilônia está dominando os reinos da terra. Então a Babilônia vem contra Joaquim, o leva cativo. É a primeira leva de cativos e ele vem e destrói ali algumas coisas e leva muitos cativos, principalmente a nobreza real, entre elas está Daniel e seus amigos. E Eliaquim vem a morrer. Eliaquim, que é chamado de Joaquim. E Joaquim agora vem reinar em seu lugar, reina apenas 3 meses, mas só que não foi o rei da Babilônia que colocou aquele homem. Então, vem Joaquim, é destituído, levado para a Babilônia, assim como profetizou o profeta Jeremias, como lemos agora há pouco. E ele coloca agora o tio deste, ou seja, o filho de Josias. É o terceiro filho de Josias que está reinando, porque reinou primeiro Jeoacás, depois veio Joaquim, e quem estava reinando agora era Joaquim, que era neto de Josias, e agora vem o tio de Joaquim, que é filho de Josias, chamado Matanias, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, troca o nome dele agora para Zedequias. Zedequias vai ficar agora reinando em Jerusalém, em Judá, porque é um reino vassalo. E é isto que acontece, é durante este reinado, meu irmão, que vai acontecer
de uma vez por toda a exterminação do reino do sul, porque Deus assim o tinha falado. Observe como Deus é misericordioso. As pessoas não conseguem compreender que essas levas, teve a primeira leva no reinado de Joaquim, a segunda leva no reinado de Joaquim, era Deus mostrando que quer usar de misericórdia para com o povo, e eles não dão ouvido, nem tanto eles, nem quanto os líderes. E é isto que a palavra de Deus nos mostra, meu irmão. As pessoas não conseguem compreender, que fala que foi uma leva, duas levas, mas foi uma leva. Primeiro, Deus estava mostrando, o mal vai vir. Vocês têm que dar ouvido e se converter, porque os profetas e os servos de Deus estavam madrugando e vocês não estão dando ouvido. Era isso que Deus estava falando, acontece a segunda. E agora Zedequias está reinando, filho de Josias. E Deus novamente, meu irmão, mostra através dos profetas que eles devem se converter e subjugar, estarem submissos, na verdade, ao rei da Babilônia. Era isso que o profeta estava falando. E Jeremias 24:8 em diante vai falar sobre a visão de 2 cestos de figo. Tem 2 cestos de figo, um cesto de figos bons, maduros, bonitos, e outros cestos de figos ruins, que não servem, meu irmão, nem para comer. E o profeta Jeremias vem, meu irmão, e fala que esses figos bons é os filhos de Judá que vão ser levados cativos, que foram levados cativos, porque é Deus que enviou eles dessa terra daqui para a terra dos caldeus, para o seu bem. Então esses são os figos bons, porque Deus diz que vai pôr os olhos sobre eles para o seu bem, que Deus vai fazer eles voltar para essa terra e vai edificá-lo e não vai destruí-lo, porque vão plantar, eles vão plantar, são plantados e não vão ser arrancados. É isso que Deus está falando. Os figos bons são aqueles que vão se submeter ao rei da Babilônia. Vai acontecer coisas boas, vão ser bons, por isso a aparência deles são boas, são os bons. Mas os figos maus que não se podem comer, Deus está falando, é o que vai vir sobre contra ti, Zedequias. É isso que vai vir contra ti. Tanto os que ficarem nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. Deus está dizendo que vai entregar para que seja um terror, um mal para todos os reinos. Deus fala que vai enviar, meu irmão, entre eles, aqueles que não querem ficar sobre o jugo do Babilônia, porque é para ser submisso à Babilônia e não fugir para o Egito, porque esses que fizerem isso vão estar entre eles a espada, a fome e a peste, até que sejam consumidos de toda a terra. E era isso que Deus estava falando, e o povo não estava ouvindo, nem tanto o povo, nem o rei estava ouvindo. Aí o profeta Jeremias, sabe o que ele faz? Tem muitos cativos lá na Babilônia. O capítulo 29 de Jeremias vai falar isso. Ele escreve uma carta para os que estão em cativeiro lá na Babilônia, porque foram levados a primeira e a segunda leva. Mas ele escreve agora para todos praticamente, mas ele especificamente fala para aqueles que foram levados durante o reinado de Joaquim, que é chamado de Jeconias, ou Conias no livro de Jeremias. E Jeremias escreve essa carta para eles. Vou escrever uma carta para os cativos da Babilônia. Sabe para quê, meu irmão? Porque eu vou entregar a palavra do Senhor para ele. E Jeremias entrega a carta para ele. Sabe como Jeremias fala para ele? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, do que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. E Deus estava falando para ele: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E era isso que o profeta Jeremias está falando, e ele vem e fala agora, que é aquela profecia que Daniel vem, e quando acaba os 70 anos ele lê, Jeremias 29, capítulo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, e tornando-vos a trazer a este lugar. Então o profeta Jeremias, meu irmão, está falando para os cativos que já foram levados, que eles
construísse suas casas, plantasse, tivesse suas plantações, se casasse, se multiplicasse, quisesse paz na terra, porque Deus iria usar de benevolência para com eles, e quando passasse os 70 anos de cativeiro que foi determinado por Deus, eles voltassem à sua terra natal. E Deus fala isso para o rei também, que o rei deve sim se submeter ao rei da Babilônia. É isso que Deus estava falando para Zedequias, porque ele foi um rei obstinado, e a sua obstinação, a sua teimosia foi o motivo da sua queda. E Deus falou para ele que ele deveria ouvir a voz do Senhor e submeter ao jugo do rei da Babilônia. Não é à toa que acontece aquela passagem bastante conhecida do capítulo 28 de Jeremias, que é quando Deus fala para Jeremias no capítulo 27, que Jeremias tinha que fazer um jugo e colocar sobre si para mostrar que aquele jugo ali era como se o rei da Babilônia estivesse colocando sobre a nação de Judá. E Jeremias começa agora a andar com aquele jugo sobre o seu pescoço, aquele jugo de madeira, para mostrar para o povo que o povo deve sim se submeter ao rei do Egito. Isso no capítulo 27. Deus fala isso para Jeremias, que ele tem que pegar um jugo e andar com aquilo no pescoço para mostrar que o povo tem que aceitar o cativeiro, tem que aceitar estar submisso à nação da Babilônia, porque essa era a vontade de Deus. Mas no capítulo 28, levanta um falso profeta e quebra aquele jugo de madeira de Jeremias. Quebra aquele jugo de madeira e Jeremias não fala nada, vai saindo, mas só que Deus, meu irmão, não deixa o seu servo escarnecido, nem desamparado, nem humilhado diante dos falsos profetas, porque a palavra de Deus vinha a Jeremias e Jeremias proclama novamente para aquele falso profeta e para aqueles que davam ouvido aos falsos profetas, dizendo que jugo de madeira quebraste, porém jugo de ferro porei sobre vós. E sobre ti, Zedequias aqui não é o Ananias, e sobre ti, Ananias, que era o falso profeta. Este ano tu vai morrer. Este ano não passa deste ano. E a palavra de Deus fala, meu irmão, que não passou foi 2 meses. 2 meses depois ele veio a morrer. Observe como Deus estava trabalhando na vida do povo e o povo não estava enxergando que a mão de Deus estava sobre Jeremias e sobre os profetas do Senhor que estavam profetizando aquele mal que viria sobre a nação de Judá. E no capítulo 29, Jeremias escreve essa carta para os cativos. Vocês têm que estar aí, vão viver em paz. Orem pela paz na terra, porque vocês têm que fazer suas casas. Vai ser 70 anos aí de cativeiro, vocês vão ficar aí 70 anos. E Deus falou isso também para Zedequias, o rei Zedequias, são 70 anos. E o rei Zedequias talvez, meu irmão, pudesse viver um reinado de paz e tranquilidade. Por quê? Porque ele tinha uma aliança, ele foi colocado num reinado através do rei Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor que colocou ele como rei ali da nação de Israel, da nação de Judá. Mas ele vem e se rebela contra o rei, meu irmão. Isso está lá no livro de 2 Reis, capítulo 24, versículo 20. Ele se rebela contra o rei da Babilônia. E é durante esse seu rebelamento que vem agora acontecer a destruição total do reino do sul através da Babilônia. Porque Nabucodonosor vem e sitia a cidade durante 18 meses. E no 18º mês ele consegue romper as barreiras, porque a cidade já estava numa situação precária, passando fome, necessidade, escassez de comida, de água, de tudo, e ele vem e destrói totalmente a cidade. E o seu chefe dos seus exércitos, e o chefe era Nebuzaradã. Nebuzaradã vem, meu irmão, destrói tudo, o templo, a cidade, muro, derruba tudo, que só restou nada. Aí fala, só restou nada. Destruiu tudo, leva tudo, meu irmão. Todo aquele templo suntuoso, belo que Salomão tinha erguido, agora está em ruínas, destruído. Porque Nabucodonosor veio e destruiu tudo. Porque os profetas falaram, os servos de Deus falaram através de seus profetas. Jeremias teve uma eminência aqui porque escreveu e nós temos acesso ao seu livro e mostra que o povo e o rei não deu ouvido à voz do Senhor e todos são levados cativos, inclusive ele. E o profeta Ezequiel profetizou sobre isso na vida de Ezequias. O que o profeta Ezequiel falou? O profeta Ezequiel falou que ele iria ver o rei da Babilônia, mas ele não veria a Babilônia.
Ele veria o rei da Babilônia, mas dele não veria Babilônia, mesmo estando em Babilônia. Como é que é isso? Que mistério é esse? Observe só. Você vai ver o rei da Babilônia. Você vai ver Ezequiel falando na sua profecia. Mas você não vai ver Babilônia. Você vai estar lá em Babilônia. Ezequiel 12:13. Veja só o que fala a palavra do Senhor, meu irmão. Também estenderei a minha rede sobre ele. Isso falando sobre Zedequias. E ele será apanhado no seu laço. E o levarei a Babilônia, terra dos caldeus. Mas não haverá, ainda que ali morrerá. Olha só, meu irmão. Imagine só. Ezequiel foi na segunda leva de cativos, quando Joaquim estava reinando. E agora Zedequias está reinando, Ezequiel está lá no cativeiro escrevendo já, porque Ezequiel, quando chega lá no cativeiro, ele começa a falar as profecias de Deus, porque era Ezequiel falando lá entre o povo, entre os cativos ali, que a palavra de Deus nos fala que ele estava entre os cativos ali, perto do rio Quebar, e Daniel estava lá no palácio, meu irmão. Deus sempre levanta os profetas deles para proclamar a palavra dele. E Ezequiel estava falando isso. O rei Zedequias, ele vai entrar na terra, imagine só, ele vai vir para a terra, mas não vai ver. Ali ele vai morrer. Como é que é essa história? Mas foi isso que aconteceu, meu irmão. A palavra do Senhor nos fala que quando Nabucodonosor vem agora combater esse rei rebelde, esse rei teimoso que não deu ouvido aos profetas do Senhor, vem e mata seus filhos. Matou todos os filhos de Zedequias na sua frente. E quando mata Zedequias, vem e fura os olhos de Zedequias. E ele é levado para a Babilônia e ali morre. Observe o tremendo Deus que é. Como Deus faz, meu irmão. E aquele homem é cego, levado cativo para a Babilônia. A palavra de Deus se cumpre, meu irmão. Porque ele entra na Babilônia, mas ele não vê a Babilônia. Porque Deus falou através de seus profetas e ele não deu ouvido ao Senhor. E Deus usa, meu irmão, de misericórdia para aqueles que dão ouvido ao Senhor. Por isso a palavra de Deus nos fala em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aqueles que confessam e as deixam alcançará misericórdia. Por isso Jeremias alcançou misericórdia, meu irmão. Porque quando a cidade é toda destruída, todos sendo levados cativos, imagine só, Jeremias estava ali no meio deles, mesmo a palavra de Deus nos fala. Jeremias estava sendo levado naquela terceira leva de cativos, todos acorrentados, de cabeça baixa, aquelas pessoas que você acordava de manhã e passava por eles e dava bom dia, dava shalom, a paz do Senhor. As pessoas trabalhando, os filhos estudando, brincando. E agora estavam todos indo de cabeça baixa para uma terra distante, porque não deram ouvido à palavra do Senhor, meu irmão. Mas no capítulo 39 de Jeremias, a palavra de Deus nos fala que Jeremias recebe esse cuidado do rei Nabucodonosor, porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que dá aquela opção para Jeremias, se ele quer ir sim, se ele quer ir, porque ouviu sim as profecias que foram faladas por Jeremias. Ele sabia. E Jeremias ali tem aquela opção que Nebuzaradã dá para ele. Jeremias, você quer ir para a Babilônia ou você quer ficar na terra? E Jeremias, meu irmão, está tão cabisbaixo, tão triste, tão angustiado que não consegue responder. Mas aquele homem diz, vai, leva Jeremias para a sua terra, volta com ele. Isso está lá, meu irmão. Jeremias capítulo 39, do versículo 11 a 18, e Jeremias capítulo 40, do versículo 1 ao 6. Leia, meu irmão, que você vai ver isso. E Jeremias volta para a sua terra e começa a pregoar novamente: vocês têm que ficar subjugados ao rei da Babilônia, porque quando o rei da Babilônia destrói tudo, leva Zedequias preso, cego, matou todos os seus filhos, não tem um descendente real para colocar, mas ele coloca ali uma pessoa para governar, chamado Gedalias, e Gedalias começa a reinar. Porque Gedalias é pró o governo babilônio, assim como Jeremias. Não é pró no sentido de eu apoio, não, mas é porque Deus mandou.
Deus falou e tinha que se fazer aquilo que Deus falou, e Jeremias fazia isso, assim como Gedalias. E Gedalias ali está reinando, mas se levanta alguns homens contra aquele homem que foi colocado por Nabucodonosor ali para estarem ali governando a cidade, os que restaram da cidade, aqueles pobres que estavam ali. Mas matam aquele homem, meu irmão, matam. E a população que estava ali mais pobre fica temorizado porque acha que o Babilônia vai vir novamente contra eles, porque mataram aquele homem que foi colocado e constituído pelo rei da Babilônia, e aqueles homens vão e fogem para o Egito, e Jeremias é levado forçado para o Egito, meu irmão, sem querer ir, mas é levado forçado. E Jeremias fala, antes Jeremias tinha falado, vocês não devem ir para o Egito, porque se vocês forem, a espada, a fome, a peste vão alcançar vocês. E Jeremias agora é levado forçado, mas quando ele chega lá no Egito, meu irmão, ele começa agora a profetizar contra aquela nação também do Egito. Observe como Deus é maravilhoso. Não importa onde o profeta esteja, o que importa é que ele esteja na vontade de Deus, meu irmão, fazendo aquilo que Deus manda. Deus tinha falado, não, vai para o Egito, mas ele foi forçado porque Deus permitiu. Os homens levam Jeremias assim, como fosse um preso, você vai. Foi a força, e chegando lá, ele começa a abrir a boca e falar a palavra do Senhor. Então ele é levado cativo para o Egito sem a sua vontade, meu irmão. Então tudo isso sobreveio contra a nação de Judá, porque Deus falou através dos profetas, e esse foi um dos motivos que eles não deram ouvido aos profetas do Senhor. Como lemos ao longo deste comentário, meu irmão, os profetas madrugavam e eles não escutavam. O texto áureo fala bem claro disso. Eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram os seus profetas, isso, seus líderes e o povo. E esse foi um dos motivos de Judá ser levado cativo para o cativeiro, além da idolatria, que desde a primeira lição nós estamos falando sobre isso, a idolatria que o povo de Judá, nem de Judá, de Israel como um todo, assimilava muito fácil das nações que estavam ao seu redor. Eles adoravam, iam após outros deuses, fazendo tudo aquilo que Deus não tinha ordenado. Então, o motivo do cativeiro, o primeiro motivo, não deram ouvido aos profetas. Segundo motivo, meu irmão, a idolatria imperava entre os reinos. Segundo motivo, meu irmão, as injustiças sociais e corrupções que eram feitas no seu reino. E terceiro motivo, eles deixaram de observar o descanso sabático da terra, ou seja, a nação de Israel, meu irmão, trabalharia 6 anos e no 7º ano a terra descansaria. Mas quando Saul foi constituído rei, esta exigência deixou de ser cumprida. Ou seja, então passado mais de 490 anos, se você pegar 490 anos, dividir por 7, vai dar 70. Ou seja, é os 70 anos referente ao descanso da terra que eles deixaram de fazer. Então Deus tira eles da terra, leva para outra terra, e a terra vai descansar 70 anos para cumprir todos aqueles anos sabáticos que eles deixaram de cumprir para que a terra descansasse. A terra descansou durante 70 anos, até que se passasse todos aqueles acontecimentos, e Judá voltaria. Voltaria, porque foi tudo destruído. Foi tudo destruído, meu irmão. Mas tinha uma esperança profetizada sobre a vida deles. Tinha esperança, a terra tinha que descansar. Mas Deus, meu irmão, usa de misericórdia para com o povo. Embora Jeremias tenha pregado, meu irmão, mas ele pregou que vai durar 70 anos. Depois de 70 anos vocês vão voltar. Não é à toa que Daniel, quando está lendo lá o livro de Jeremias, depois que passou 70 anos, o que é que ele vê? Ele percebe que passou 70 anos. E ele vai e ora a Deus. Senhor, passou 70 anos. Quando vai se cumprir aquela palavra de o povo voltar para a terra? E o povo vai começar a voltar para a terra, meu irmão. Vai começar a voltar para a terra. Essa parte a gente não vai falar. Mas se os irmãos quiserem ler, está lá, lê o livro de Esdras, o livro de Neemias, que vocês vão perceber que o povo agora começa a regressar para a sua terra, porque a esperança foi profetizada através dos profetas
de Deus. Então, meus amados irmãos, a esperança foi profetizada para o povo de Judá. E para nós que estamos vendo hoje, nossa esperança é Cristo. Por isso a palavra de Deus nos fala: Cristo em vós, esperança da glória. E nós esperamos isso, esperamos em Cristo, não só nesta vida, mas na próxima vida, porque aguardamos a redenção do nosso corpo, que essa é a nossa esperança. Por isso o apóstolo Paulo nos fala: nós somos se esperarmos Cristo apenas nessa vida, somos o mais miserável dos homens. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ter esperanças também, esperança. Por isso o apóstolo Paulo também não fala, meu irmão, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então essa é a nossa esperança, é Cristo. A nossa esperança é Deus. A nossa esperança é a redenção do corpo, a ressurreição com Cristo. Assim como o povo de Judá tinha uma esperança de voltar para a sua terra, nós temos essa esperança de voltar para Cristo. Porque a palavra de Deus nos fala, meu irmão, que nós somos embaixadores de Cristo e um dia haveremos de habitar a Jerusalém celestial. Observe, nós somos embaixadores. O embaixador ele não está na terra dele, ele está em terra estranha. Então, nós, como embaixadores de Cristo, nós um dia retornaremos para a nossa terra, que é para a casa do Pai. Porque ele preparou, está preparada desde a fundação do mundo, essa esperança que nós, crentes em Cristo, ou seja, a igreja do Senhor, que hoje é composta tanto de judeus quanto de não judeus, a esperança é Cristo Jesus, ao qual nós assim o adoramos e o contemplamos na beleza da sua santidade. Então, meus amados irmãos, acaba-se aqui a nossa lição deste trimestre e semana que vem estaremos comentando já a próxima lição, que iremos estudar os aspectos da vida do apóstolo Paulo. Então, vai ser uma lição maravilhosa para que possamos desfrutar de conhecimento, para que possamos crescer tanto na graça e também no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe os irmãos. Até a nossa próxima aula do seu canal EBD Fácil e Motivadora. Que Deus abençoe os irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, escreva no comentário e assim que possível nós estaremos comentando, respondendo aos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim Deus permitir.